Bom dia, querida igreja. Bom dia, queridos ouvintes do YouTube. Que bom que você está aqui. Estamos aí mais uma vez num dia, querendo louvar a Deus através de algumas músicas e aprender alguma coisa também através da sua mensagem. Para a introdução de hoje, eu gostaria de ler 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: Posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei, se achar que elas terão um domínio sobre mim que não poderei facilmente deixar quando quiser. Essa é uma versão transliterada do conhecido versículo bíblico. Na versão mais antiga ele diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aqui nesse texto diz que nós como cristãos temos uma certa liberdade. Podemos fazer o que a gente quiser. Não existe legalismo, não existe aquela não pode isso, não pode aquilo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ter cabelo curto, não pode usar saia. Esse tipo de regras a Bíblia não coloca sobre os cristãos. Esse verso diz que nós podemos fazer tudo. Tudo me é permitido, eu posso fazer as coisas. Mas existem alguns critérios, alguns princípios que a gente precisa olhar. O primeiro deles aqui é: nem tudo é bom para mim. Tá? Eu posso fumar, mas isso não é bom para mim. Né? Então, fica aí como um critério. Depois disso, o segundo critério é: eu não vou deixar que as coisas me dominem. Então, eu posso fazer as coisas, eu posso fazer qualquer coisa, mas se essa coisa está começando a dominar a minha vida, então também já não é mais certo. Eu devo estar no controle. Eu devo poder dizer: agora eu não faço mais. Então, como introdução, eu quero ser mais curto hoje porque a mensagem vai ser um pouco mais comprida, e para não alargar demais, eu gostaria de deixar esse texto como início. Eu vou usar ele depois na mensagem também, mas fica aí como uma dica para nós, para todos nós, né? Se a próxima vez que você achar: será que eu posso fazer isso? Poder você pode, mas passe por esse crivo, como se diz, né? Essa peneira. Será que é bom para mim? Será que eu vou poder controlar? Então, que essa mensagem fique aí já de cara, já no começo do culto para vocês, que a gente possa se sentir livre como cristãos, fazer o que nós queremos, mas tendo cuidado de passar por esses princípios. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia que está começando. Obrigado porque mais uma vez a tua graça nos permitiu acordar. Obrigado porque você sempre cuida de nós e que hoje, mais uma vez nesse dia, podemos louvar o teu santo nome, podemos glorificar o teu nome. E viemos aqui, seja no virtual, seja no presencial, viemos à tua presença para aprender. Queremos dar toda a honra e toda a glória a ti, mas também queremos abrir nossos corações para que você possa falar a nossa vida. Obrigado, Senhor Jesus, por cada um que veio, por cada um que está assistindo esse culto. Em nome de Jesus. Amém. Sim, estamos nos aproximando do final do ano e temos passado um ano bastante diferente, não é verdade? E agora nós temos já a oportunidade de de fazer cultos presenciais, e eu agradeço a todos que se inscreveram também hoje, que estão aí vendo, participando do culto presencialmente, mas eu também agradeço a você que ligou o YouTube para assistir esse culto agora, nesse horário, e ou seja, no horário que for, né, que você está assistindo, que Deus realmente possa te abençoar. Hoje temos um tema bastante atual, um tema bastante relevante para a nossa vida como cristãos, e eu convido vocês a se preparar o seu coração para que Deus realmente fale a tua vida. Agora eu convido, eu esqueci de me apresentar outra vez, né? Eu sou Paul Jansen, sou o pastor principal dessa igreja, e estamos tentando, assim como muitas igrejas ao redor de todo o mundo, lutar contra essa situação da pandemia, e Deus tem um plano com isso, com certeza, mas nós queremos louvar o seu nome
apesar das circunstâncias. Obrigado pela tecnologia, Senhor Deus, que nós podemos realmente nos reunir também dessa forma virtual. E agora eu convido o Alexis para cantar algumas músicas conosco e aproveite esse tempo para louvar a Deus, aproveite esse tempo também para se preparar seu coração para a mensagem que virá. Muy buenos días, yo les saludo a todos con la paz del Señor y espero que cada uno esté predispuesto a alabar a nuestro Dios. Con esta primera música vamos a comenzar. Dice: incomparable es y inigualable el amor de Dios. Incomparable, inigualable es tu amor y me rodeas, tú me abrazaste, me perdonaste, Señor, a mi pecador, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor y nunca cambias, estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté, tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Este siguiente tema dice: al que me ciñe de poder. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré.
Esta siguiente música habla acerca de que todos necesitamos a Dios para que salve nuestras vidas y también que todas las personas necesitan a Dios para salvar sus vidas. Todos necesitan amor que nunca falla, su gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva, un Dios que salva, un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra su luz brillará, cantamos por la gloria de su majestad. Jesús en la tierra su luz brillará, cantamos por la gloria de su majestad. Jesucristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Obrigado, Alexis, por essas palavras, realmente por essas músicas. Não sei se vocês prestaram atenção no que a gente cantou na última música. Primeiro, aquela afirmação forte, né, de que somente Deus pode salvar. Mas também no segundo verso nós cantamos que, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos temores, pedimos para que Deus nos encha outra vez. E já em seguida cantamos, porque eu entrego toda a minha vida a Ti e eu me rendo completamente. Se a gente fizer isso, realmente Deus vai poder nos abençoar. Se nós rendemos nossa vida a Deus, Ele vai nos salvar. E através disso, a luz de Jesus vai brilhar também nesse mundo através da nossa vida. Muito bem, eu quero ver agora se eu consigo me acertar aqui. Para a mensagem. Como eu falei, nós vamos
falar sobre um tema bastante atual hoje. E, na verdade, nós faz tempo já falamos sobre isso no Conselho Pastoral, dizendo que está na hora de falar sobre esse tema. Nossa igreja precisa saber disso e eu nunca realmente me sentei para estudar porque é um tema tão complexo, tão grande. E foi necessário um documentário do Netflix que eu assisti. Ele saiu agora em setembro, bem recente, que eu resolvi finalmente arregaçar as mangas e preparar uma mensagem, né? Estudar sobre o tema, ler, me preparar, porque eu vi que corremos um grande perigo e por isso eu resolvi finalmente fazer algo nesse sentido. A mensagem de hoje trata sobre o cristianismo e as redes sociais. E antes de você desligar, né? Não, isso não é para mim. Não, eu creio que realmente é para todos nós. Na verdade, o documentário que eu assisti se chama O Dilema Social. Ele está no Netflix, saiu agora em setembro. Mas inicialmente eu pensei em simplesmente traduzir esse documentário e falar e apresentar todos os fatos que eles apresentam ali. Mas eu achei que seria muito complicado, porque ele não é feito de uma perspectiva bíblica, e sim de uma perspectiva técnica, muito alta tecnologia, alto papo, né? Então eu pensei que seria um pouco complicado para nós e, além do mais, ele só mostra um lado da história. É um chamado de atenção. São pessoas que saíram das empresas grandes como Google, Amazon e Facebook e estão mostrando que essas empresas realmente estão fazendo por trás dos panos, o que todos nós já suspeitamos e sabemos de certa forma, mas eles chamam atenção realmente o que está acontecendo. Então, basicamente o que eles mostram nesse documentário é que essas grandes empresas, Amazon, Google, Facebook, eles fazem um perfil digital da sua vida. Ou seja, tudo que você compartilha e faz nessas plataformas é gravado. E eles começam a fazer uma pequena boneca, né? Um boneco de você. E quanto mais você usa essas plataformas, mais perfeito esse boneco fica, esse boneco digital. E quanto melhor eles conhecem você, melhor eles podem prever e manipular a tua vida. Por exemplo, essa semana mesmo, nós estávamos tomando tererê, minha esposa e eu, aqui no computador. Estava terminando algumas coisas e eu estava com a minha página do YouTube aberta na tela, justamente na página inicial. E ela falou, negócio tem essas eleições aí dos Estados Unidos, né? E eu falei, o YouTube agora tem uma faixa especial, assim, só para as eleições, que eu creio que é para todo mundo. E ela falou, não, na minha página do YouTube não tem nada disso, não. E eu falei, claro que sim, deve ter. Bom, eu abri então a página dela, no navegador dela, na sua conta, mesmo computador, mesma internet, mas não havia um vídeo sequer sobre as eleições dos Estados Unidos. E eu achei interessante. Então, só porque eu havia olhado alguns vídeos e procurado alguma coisa no Google, no meu YouTube aparecia uma faixa especial sobre as eleições, caso eu estivesse interessado. E eu estava realmente interessado, queria ver. E assim podemos ver que essas empresas manipulam aquilo que a gente vê. A gente acha que vê o que quer no YouTube, mas na verdade existe um algoritmo por trás aí regulando tudo o que nós vemos. Outro exemplo uns anos atrás, minha esposa estava procurando algo no Google sobre, creio que era na época da Jéssica, sobre carrinho de bebê, e não demorou, acho que nem 1 hora, 2 horas depois, estava no Facebook, propagandas sobre carrinhos de bebês. Então nós vemos como tudo isso está interligado. Isso já são agora 6 anos atrás, então hoje em dia os algoritmos estão ainda até pior, e por isso eu creio que essas pessoas lançaram esse documentário. Então, para quem tiver Netflix, eu sugiro assistir o documentário, se chama O Dilema Social, em inglês é The Social Dilemma, e quem não tiver Netflix pode procurar na internet, tem bastante material sobre isso, bastante informação extra. Esse documentário tem uma página oficial, tem alguns trailers, algumas coisas no YouTube também, então procurem e se informem. Baseado nisso, eu pensei então pregar sobre a ideia, já que eu não ia traduzir esse documentário, eu pensei então eu vou falar para todo mundo evitar ao máximo as redes sociais,
fechar suas contas e não compartilhar nada, né? Não curtir nada, para evitar que essas empresas nos montem um perfil da nossa vida. Mas à medida que eu fui lendo e me preparando, pesquisando, li muitos artigos sobre isso, de páginas cristãs, páginas de autores e teólogos famosos que a gente conhece hoje em dia. E à medida que eu fui me preparando, eu vi que esse também não é o caminho certo. Na verdade, nós não temos como evitar as redes sociais. Elas fazem parte da nossa vida moderna. A não ser que você se mude para uma ilha deserta e onde não tenha nada de civilização e a gente se isole completamente, não temos como evitar isso. Então, eu acabei decidindo que iria falar sobre como um cristão se comporta nas redes sociais, com equilíbrio e sabedoria. E nesse sentido, eu creio que todos nós vamos poder tirar proveito. E a princípio eu pensei justamente, é até irônico, né? Eu que gosto tanto da tecnologia, vou agora falar contra, mas não vou falar contra. Na verdade, eu vou falar como nós, como cristãos, podemos usar essas plataformas e a tecnologia com sabedoria e com domínio próprio para a glória do Senhor. E agora entra justamente aquele texto que eu mencionei no começo. Creio que a mensagem final que eu gostaria de transmitir para nós hoje é que nós sejamos verdadeiros cristãos, como a gente já tem visto nessa nossa série, tanto na nossa vida real como também na nossa vida digital ou nossa vida virtual, como a gente gosta de chamar. E por isso eu escolhi esse versículo-chave. Vocês veem na tradução normal: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Eu leio na versão Nova Bíblia Viva, em português, que diz assim: eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazer, eu recusarei, se achar que elas terão um domínio sobre mim, que não poderei facilmente deixar quando eu quiser. Então, que Deus possa realmente falar ao seu coração através dessa mensagem. Eu dividi ela em 5 pontos. Eles não são todos cumpridos, mas só para vocês irem se preparando já, ela é um pouco mais extensa a mensagem. Em primeiro lugar, a natureza das redes sociais. As redes sociais são aplicativos, são programas de computador que funcionam através da internet, que têm a finalidade principalmente de conectar as pessoas e as organizações, as empresas. As redes sociais são, sem sombra de dúvida, um dos maiores símbolos da nossa era da informação. E elas são, mas no final das contas, elas são apenas um instrumento. As redes sociais em si não são boas nem más, né? Talvez a intenção das empresas por trás delas seja mais negativa do que positiva, porque visam o lucro financeiro e tentam manipular, tentam nos manter ativos e conectados para poder comprar mais e mais e ver propagandas e tudo mais. Mas a rede social em si não é má nem boa. Sim. Nós não podemos nem imaginar o que acontece tudo com a informação que nós compartilhamos e subimos na nuvem, mas as redes em si são uma ferramenta que nós podemos usar e, como cristãos, creio que devemos aprender a usar essas ferramentas também de forma correta. As principais redes sociais da atualidade são Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn e TikTok. E talvez também a gente possa incluir nesse grupo aplicações de mensagens, que são um pouco uma outra categoria, mas são as nossas conhecidas como WhatsApp, Snapchat e Messenger. Diariamente nós somos bombardeados com informações sobre política, esportes, saúde, entre outras coisas. Isso sem falar da possibilidade da comunicação contínua com nossos amigos por intermédio de publicações ou de chats diretos e instantâneos. Para vocês terem uma ideia, quase metade da população mundial está na internet, em alguma dessas redes sociais. Nos países com acesso à internet, o número de usuários nas redes sociais é sempre perto dos 90%. Eu vou mostrar para vocês algumas estatísticas atualizadas. Bom, em termos de estatísticas, elas são bastante atualizadas, elas são de janeiro desse ano, e elas são específicas do Paraguai. Elas vêm de um site
que junta justamente esses dados, que se chama We Are Social, Nós Somos Sociais. Elas estão em inglês, mas como são gráficos, eu creio que dá para todo mundo entender. Então, em primeiro lugar aqui a situação do Paraguai. Nós temos em torno de 7 milhões de pessoas, de habitantes, e eu pulo aí para o terceiro ícone, que diz que nós temos 4,6 milhões, ou seja, 65% da nossa população tem acesso à internet, aqui no Paraguai. E desses 65%, quase 90%, são 89%, 4 milhões de pessoas, dessas 4 milhões e 600, têm alguma rede social. Isso é impressionante. A maior rede social aqui no Paraguai é o Facebook, ou seja, como vocês viram aí anteriormente, 4 milhões têm redes sociais, desses 4 milhões, 3,6 milhões têm Facebook. Então, praticamente todo o Paraguai que está conectado, bom, não todo, mas digamos aí uns 80%, 85% das pessoas conectadas no Paraguai têm Facebook. Desses são 48% são femininos, 51% masculino. A segunda maior rede social, excluindo o YouTube, que é uma plataforma um pouco diferente, é o Instagram, que recentemente também foi comprado por Facebook, então também faz parte da mesma rede, mas é uma rede separada com usuários separados. A maioria deles são os mesmos, mas alguns são diferentes, exclusivos. Aqui a maioria é feminina e depois masculina. Depois temos a seguinte rede, que é a Twitter, também bastante conhecida, 480 mil contas aqui no Paraguai, bastante mais homens do que mulheres usando o Twitter. E finalmente, sim. E essas são algumas estatísticas aqui do Paraguai, né? No mundo, esses números são bem parecidos, em alguns lugares até piores. Existem muita gente usando redes sociais. Inclusive, né, nessa lista estão também todos os que se chamam cristãos. E é inegável que essas redes sociais influenciam diretamente o comportamento das pessoas, né? Temos muitos exemplos, não quero entrar em detalhes aqui, mas existe a Facebook, a forma como a gente compra e tudo que a gente faz hoje em dia na vida real é influenciado por aquilo que vemos na rede social. Por isso, essa influência das redes sociais na nossa vida pode ser proveitosa, mas também pode ser perigosa. Tudo vai depender de como nós nos posicionamos e de como nos comportamos aí na vida virtual. As redes sociais proporcionam bastante benefícios, nós vamos ver alguns, mas também elas trazem alguns perigos, também nós vamos ver. Obviamente, a Bíblia não fala absolutamente nada de redes sociais, né, porque não existia na época em que foi escrita, mas ela fala bastante sobre relacionamentos, o comportamento e princípios de vida, que nós podemos aplicar em todas as áreas da nossa vida, incluindo a nossa vida digital. Primeiro vamos falar sobre os perigos da vida cristã nas redes sociais. Em primeiro lugar está a questão do anonimato, o perigo do anonimato, ou seja, a vida secreta ou a vida dupla. A questão de que quase podemos desaparecer na vida virtual é um grande perigo, pois acabamos fazendo coisas na internet que na vida real jamais faríamos. Em palavras mais simples, usamos uma máscara. Nos chamamos de cristãos, mas na vida virtual vivemos sem Cristo. Isso é bastante comum. Talvez eu deveria dizer mais uma vez, abrir um parênteses aqui, eu não estou pensando em ninguém específico aqui quando eu menciono exemplos ou falo desse tema. Esse tema é para todos nós, inclusive para mim. Eu tenho feito e caído em muitos desses perigos e tenho usado os benefícios. Estamos todos aprendendo, queremos aprender a usar as redes sociais com sabedoria. Então, fechando parênteses, né? Muitas pessoas, muitos cristãos usam a internet sem Cristo. Nas redes sociais, viver uma vida de aparência é algo bastante comum. E não devemos esquecer o que diz em Provérbios 15:3, onde lemos: o Senhor vê tudo o que acontece em toda parte. Ele observa o comportamento dos bons e dos maus. Mesmo que nós possamos enganar todas as pessoas ao nosso redor, não devemos esquecer sobre o que diz esse versículo. Deus está
sabe tudo, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Ele sabe quem nós realmente somos. Além disso, também tem um versículo em 2 Coríntios 5:20 que diz que nós somos embaixadores de Cristo. Deus está usando a nossa vida para falar às pessoas. Somos seus representantes aqui na Terra. E corremos o risco de esquecer isso nas redes sociais. Mesmo ali na vida virtual, aquilo que a gente escreve, compartilha, curte, divulga, fazemos como representantes do Evangelho de Cristo aqui na Terra. Por isso, não é nem só a tua própria imagem que está em jogo, mas sim a imagem de todo o cristianismo, a imagem da igreja. Devemos cuidar com esse perigo do anonimato, né? Tentar desaparecer ou viver uma vida secreta, uma vida dupla. O seguinte perigo que corremos é o perigo do desabafo e o mau uso da língua. Eu vejo muitas pessoas fazendo comentários em artigos e anúncios dos outros, muitas vezes totalmente inapropriados, né? A gente responde as coisas na ira do momento. Eu mesmo tenho caído nesse erro, né? Eu sou rápido em escrever e, na verdade, a gente deveria ver o que a Bíblia diz, né? Que o cristão sábio é tardio em falar, né? Ele escuta, pensa, analisa e depois fala. No nosso caso virtual, escreve ou digita ou clica, né? E não são só as pessoas do mundo que fazem esse erro, que falam o que quiserem. Essas pessoas, em geral, usam um palavreado muito pior, né? Palavrões, realmente xingam e gritam e usando letras maiúsculas. Mas mesmo cristãos fazem comentários inapropriados, né? Fazem comentários e notícias que talvez são uma vergonha para nós como cristãos. Algumas coisas que eu mesmo tenho visto: comentários agressivos, sarcásticos, comentários políticos que não tem nada a ver, discussões com membros das igrejas e até, às vezes pior, com pessoas fora da igreja, discutem abertamente em comentários públicos, né? Críticas a outras pessoas, geralmente críticas destrutivas, não construtivas, comentários desagradáveis e de mau gosto, assim quase não percebíveis, mas são negativos, né? E por aí vai. As redes sociais, eu repito, não são lugar para desabafar ou criar pequenas batalhas. A Bíblia diz em Provérbios 29:11, diz assim: o tolo explode em gritos quando está furioso, mas o homem de bom senso controla suas reações. O homem sábio controla sua língua. Ou como diz também em Tiago 1:26, se alguém se considera religioso ou se considera cristão, mas não controla a sua língua ferina, está apenas enganando a si mesmo e a sua religião não vale nada. O seu cristianismo não vale nada. A seguir, nós temos o perigo da comparação e da cobiça. Não é nenhum segredo de que a maioria das pessoas no Facebook ou em outras redes compartilha somente os bons momentos da sua vida, né? Somente os altos, dificilmente os baixos. Não é nada comum ver fotos de perfil quando alguém está chorando em desespero, e sim quando acabou de se preparar para uma festa e sorrindo. Aquela foto perfeita das férias, né? Aquele super marido ou super esposa, aqueles filhos angelicais, tudo uma foto perfeita num lugar perfeito. Mas ninguém sabe o que está acontecendo por trás da câmera, né? O que aconteceu momentos antes daquela foto, ou o que aconteceu já depois. Aquela briga, discussão que talvez até quase acabou um divórcio. Nós só vemos aquele momento Kodak, né? Os mais antigos vão lembrar do que eu estou falando. Aquele momento único onde está tudo perfeito. E nós comparamos a nossa realidade com essa vida aparentemente perfeita dos outros. E ao fazermos isso, começamos a cair nas armadilhas do diabo e começamos a cobiçar, começamos a querer todas essas coisas que os outros têm. Olhamos para tudo que o outro tem, né? Uma vida perfeita. Olhamos, mas na verdade nós estamos olhando para o que ele compartilha na internet. E geralmente, como sabemos, são só os pontos altos, só os sucessos da sua vida. Começamos a desejar mais amigos, mais comentários, mais seguidores, mais likes, mais visualizações. E isso a Bíblia chama de pecado. Inclusive está bem no comecinho da Bíblia, entre os 10 mandamentos. Em Êxodo 20:17 lemos:
Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo. Nem seus servos ou servas, nem seu boi ou seu jumento, nem seu carro, nem sua moto, nem seu celular, nem seu computador, nem qualquer outra coisa que ele possua. Na internet, nas redes sociais, corremos o risco da comparação e da cobiça. Um seguinte erro é o perigo da privacidade. Sem querer e sem nos dar conta, acabamos publicando muito mais do que queremos. Às vezes fazemos aquele selfie, né? E no fundo acabamos colocando algo que não percebemos na hora, compartilhamos em seguida, principalmente no WhatsApp. A coisa é instantânea, você põe no teu estado e mesmo que você apague e a coisa até desapareça depois de 24 horas, alguém pode ter dado um print, né, na tela, ou não sei como vocês chamam, né, um screenshot, captura de pantalha, e aquilo nunca mais desaparece da internet. Uma pesquisa mostrou também recente que 20% dos divórcios atuais acontecem por causa de um relacionamento online. Você começa a conversar com uma antiga colega ou de trabalho atual ou do antigo da escola, ou seja lá, comentário, legal tua foto, e a coisa vai indo, e só que tua esposa não sabe de nada, ou reverse, né? Teu esposo não sabe de nada, que você está conversando com alguém na internet, do sexo oposto, e de repente descobre, e aí dá divórcio, né? Começa inofensivamente, mas acaba um trágico final. 20% dos divórcios hoje acontecem por causa da vida virtual. E nessa mesma pesquisa, os que falaram dizem 50% das pessoas que foram pegas em flagra, que o cônjuge descobriu, 50% dessas pessoas dizem que foi por causa de alguma coisa que fizeram online. Publicaram alguma coisa sem querer ou deixaram escapar algo, alguma coisa que aconteceu na sua vida. 50% deles disseram que foi por aquilo que fizeram na internet. Então, a privacidade da nossa vida é um caso sério, né? Nas redes sociais. É muito fácil compartilhar as coisas e acabamos, às vezes, compartilhando mais do que nós queremos. Por isso, não divulgue nada que você não quer que o público, que o mundo, que os milhões de pessoas nesse Paraguai saibam. Teu salário, tua conta de banco, teu cartão de crédito, o carro novo que você comprou, que você saiu de férias e a tua casa está vazia, esse tipo de coisa. Não compartilhem tudo que vocês fazem, tá? A seguir, nós temos ainda um último perigo, o perigo da distração e da administração ou do uso do tempo. Esse perigo eu talvez não preciso nem explicar muito, pois cada um de nós, né, cada um de vocês sabe que as redes sociais podem contribuir para um grande desperdício de tempo, né? Esse foi um dos principais motivos porque eu saí do Facebook e também não estou mais olhando os status no WhatsApp, em grande parte por causa disso, porque gasta muito tempo e cada um pode tomar a sua decisão. Essa foi a decisão que eu tomei para mim, porque eu estava vendo que essas redes estavam dominando a minha vida, o meu tempo, e diz essa pesquisa atual que, em média, as pessoas que estão ativas nas redes sociais gastam 3 horas por dia nela. 3 horas por dia são gastos, em média, nas redes sociais das pessoas. Isso significa que alguns usam apenas 20 minutos e outros usam 6, 7 horas por dia nas redes sociais. E é fácil comprovar, né? Se você coloca alguma coisa no WhatsApp, no estado, em menos de 10 segundos já tem mais de 20 pessoas que viram. Ou seja, as pessoas estão grudadas no seu celular. Elas veem aquele pontinho e o estado do WhatsApp nem avisa quando tem algo novo, né? Você tem que ter o aplicativo aberto para ver aquele pontinho no status, no estado, e aí você vai lá e clica e vê. Isso é um fenômeno, a gente vê e percebe como as pessoas, e nesse sentido eu incluo vocês, membros, existem pessoas que estão grudadas no telefone, né? Em seguida já vê uma atualização que foi feita há poucos segundos. Além disso, existe o problema, em falando agora da distração, né? Quando nós saímos com amigos ou quando estamos numa reunião familiar, é comum ver as pessoas todas grudadas no seu celular. E com isso nós estamos indiretamente dizendo que, olha, você agora não é tão importante quanto a minha vida social, né? Você está ocupado conversando com alguém da outra cidade,
ou alguém que está do outro lado da cidade, que seja, ou dando uma olhadinha nas novidades do Facebook, ou olhando as fotos mais recentes do Instagram, ou até mesmo compartilhando esse exato momento que você deveria estar curtindo com a sua família, com seus amigos, você está compartilhando numa das redes sociais, tirando a foto daquela comida e assim por diante. Um desperdício de tempo, uma distração que nós não precisamos na vida real. Um cristão, e agora eu apelo um pouco para nosso... Vejam só, se cada cristão passasse essas mesmas 3 horas na Bíblia, ou em conversas úteis, ou lendo um livro útil, ou procurando fazendo algum estudo na internet da Bíblia, se ele passasse essas mesmas 3 horas nisso, imaginem que qualidade de cristãos nós teríamos nesse mundo, né? Um cristão deveria passar mais tempo com Deus, em comunhão, em oração, lendo a sua palavra, lendo bons livros, conversando com outras pessoas, e nós vamos ver logo em seguida os benefícios e como nós podemos fazer isso. Mas antes de terminar, antes de passar ao próximo ponto, quero ler mais um versículo da Bíblia que diz sobre a questão do tempo, né? Diz assim: portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Não sejam insensatos, não sejam como os tolos desse mundo, sejam sábios e aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. Na versão mais tradicional diz: aproveitem o tempo, porque os dias são maus. O tempo é curto, o fim do mundo está chegando e nós não temos tempo para ficar perdendo em redes sociais. Muito menos 3 horas por dia. Devemos estar usando o nosso tempo com sabedoria para outras coisas mais úteis. E com isso nós terminamos os perigos. Nós queremos agora passar aos benefícios das redes sociais. Quais são alguns benefícios, né? Elas, como eu disse, elas não são totalmente más. Nós podemos aproveitar elas de uma forma... Bom, estamos assistindo um culto no YouTube, que é uma plataforma de rede social. Estamos aprendendo da sua palavra, estamos divulgando o Evangelho. É um dos benefícios já direto aqui, né, que vocês estão experimentando. Então, alguns dos benefícios. Em primeiro lugar, existe, obviamente, o benefício do relacionamento com pessoas distantes, seja com amigos da escola de antigamente, seja com familiares. No meu caso, eu tenho contato com algumas pessoas no Brasil, eu vivi lá há 30 anos, minha família está lá, meus amigos estão lá, então as redes sociais são algo muito útil nesse sentido. Sem dúvida nenhuma, esse é um dos grandes benefícios das redes sociais, né? Vocês lembram? Não, alguns de vocês nem lembram, mas alguns... Imaginem 40 anos atrás como era esse contato com pessoas que moram na Alemanha ou no Canadá, por exemplo. Eu lembro muito bem, na minha infância, meu pai foi por um mês... foram 2 meses para treinamento da empresa para a Alemanha, e eu sei como era manter contato com ele. Eu era o mais velho, eu acho que tinha uns 10 anos, 11 anos, não me lembro bem, mas nós escrevíamos uma carta, minha mãe escrevia a carta, né? E aí tinha que se ir pessoalmente ao correio, depositar, colocar um selo, depositar a carta, esperar uns 7 a 10 dias até que a carta chegasse ao destino. Aí esperar alguns dias até que a pessoa respondesse essa carta, mais uns 7 a 10 dias até que essa carta voltasse a nós. Assim que, se tudo desse certo, em menos de um mês, nós teríamos uma resposta. Eu lembro que naquele tempo nós enviamos 2 cartas e recebemos uma resposta. A segunda resposta nós recebemos quando meu pai já estava de volta. Assim era a comunicação há 40 anos atrás. Não é nem muito, né? Talvez até 30 anos atrás, nem sei quando começou direto, não pesquisei isso agora. Mas então esse é um dos grandes benefícios das redes sociais hoje. Nós podemos ter contato instantâneo, em segundos, com qualquer pessoa, mesmo que seja no outro lado do mundo, na Austrália ou no Japão. Um segundo benefício das redes sociais é a busca de conhecimento. A enorme quantidade de informação que nós temos disponível na internet hoje é incalculável. Uma das pesquisas diz que no YouTube sobem 500 horas de vídeo a cada minuto. 500 horas de vídeo a cada minuto sobem no YouTube. E muitos desses são vídeos instrutivos, né? Eu mesmo faço vídeos instrutivos para os meus estudantes no colégio. Eu aprendi muito do que eu sei de fazer de madeira na internet, no metal, pintura, qualquer coisa, né? Você pode
colocar qualquer coisa ali no YouTube, você vai poder aprender. Tanto de vídeos como também livros, bons livros. Qualquer coisa você pode aprender na internet hoje. O conhecimento, a informação que existe ali, não se pode calcular. Você pode aprender um idioma novo, né? Eu sei que no meu tempo, né, comparando de novo há 40 anos atrás, quando eu estava na escola, meus pais investiram bastante em uma enciclopédia, a enciclopédia Barça, né? Não procurei nenhuma foto agora, mas os mais velhos também vão saber o que significa isso. Aqueles 15 volumes, né? São 15 livros grossos assim, ordenados alfabeticamente, onde tinha escrito um pouquinho, às vezes mais, às vezes menos, sobre muitos assuntos. E se não tinha ali, não tinha, você estava frito. Talvez você tinha que ir na biblioteca da tua cidade, né? Ver se ali tinha algum livro sobre a informação. Mas meus pais investiram nessa enciclopédia porque nós éramos em 3 e eles falaram, não, vamos comprar. E era caro, não era uma brincadeira. Comprar uma coleção de livros onde a gente podia se informar e fazer nossos trabalhos escolares. Hoje, nós temos a Wikipédia e tantos outros sites, né? Para nós cristãos, para nós hoje, fazer trabalho de escola, mesmo preparar essa mensagem, foi muito rápido, né? Foi bastante rápido, bom, não rápido, eu li muitas coisas, mas de tanta coisa que existe, realmente o mais difícil foi selecionar tudo e ler tudo, mas é fácil chegar à informação hoje. E para nós cristãos, existe a grande vantagem de que nós podemos fazer um estudo teológico completo. Nós temos acesso a muitos livros cristãos de alta qualidade, de escritores famosos e bem-sucedidos, e de graça. Legalmente, você pode baixar muitos livros legalmente ou audiolivros para você poder escutar. Um privilégio antes possível somente para aqueles que se dedicavam especialmente a ir aos seminários bíblicos. Ninguém tem desculpa de dizer que não tem como aprender alguma coisa hoje na internet, né? É um dos grandes benefícios das redes sociais. Um outro benefício das redes sociais são as notícias e as novidades do mundo. Existem muitos jornais e páginas divulgando as notícias e são instantâneas também. É fácil ficar em dia com as notícias do mundo. Se der um tsunami nas Filipinas, pouco tempo depois nós podemos ouvir, ler e até mesmo ver vídeos das pessoas envolvidas. E em poucas horas já existem pessoas voluntárias no mundo inteiro para ajudar as pessoas afetadas. Nós podemos acompanhar as eleições presidenciais em qualquer país, como aconteceu agora nos Estados Unidos. Podemos acompanhar o desenvolvimento e a propagação do nosso grande amigo coronavírus. Tudo bem, não me apedrejem. Há uns anos atrás, as notícias eram muito mais lentas, né? Você tinha que comprar um jornal de papel e, a não ser que fossem notícias locais, porque os jornais geralmente eram impressos de noite e de manhã já saíam fresquinhos, né, com notícias locais, mas as notícias do mundo e de lugares mais distantes eram já de semanas ou até mesmo meses atrás. Existe também uma grande vantagem para as empresas e pequenos negócios. Então, se você tem um pequeno negócio, né, se você tem faz ou vende produtos de limpeza ou faz, como nós temos agora recentemente na nossa igreja, alguém que faz aquelas coxinhas e bolinhos de queijo e churros, né? Aproveitem. Não vou fazer propaganda online aqui para você, mas as pessoas que sabem, né? Mas você tem essa vantagem. Vocês, como pequenos empresários, pequenos negócios, têm essa vantagem de marketing, né? Antigamente, isso era um luxo somente para empresas com bastante dinheiro. Hoje, você pode, com quase nada, eu diria quase de graça, porque, bom, você tem tua internet, você tem certos gastos, mas você com quase nada pode fazer propaganda no Facebook, no WhatsApp e alcançar um enorme número de pessoas. Dependendo até a que ponto você faz isso no Facebook, milhões de pessoas só no Paraguai você pode alcançar com praticamente pouco dinheiro. Um dos benefícios das redes sociais hoje é inegável, né? Além do mais, com esse evento do WhatsApp e das mensagens instantâneas, é possível manter um contato muito mais perto do cliente, com fotos, com um atendimento, um serviço. Você pode apresentar ou oferecer um serviço muito mais de qualidade hoje em dia com as redes sociais, né? Manter um acompanhamento do cliente, atenção ao cliente com qualidade e rapidez. E além disso, através dessas redes sociais, podemos fazer uma análise de dados e tomar decisões mais acertadas. Finalmente, um último benefício que é mais dirigido aos cristãos é a divulgação do Evangelho. Para o reino de Deus, as redes sociais também podem ser uma grande bênção, assim como temos feito
não só a nossa igreja, mas muitas igrejas ao redor do mundo têm feito a divulgação do evangelho através dos cultos virtuais. Isso não era possível antigamente, né? Podemos alcançar pessoas que talvez nunca iriam numa igreja, como é o caso mesmo na nossa igreja aconteceu, né? E sei que tem pessoas que estão assistindo esse culto agora que talvez nunca viriam na igreja. Igual vocês são convidados a vir, a nos visitar, nós fazemos esse serviço online agora por causa dessa pandemia, e queremos ver se continuamos com essa forma também, mas não é só para o teu luxo, né, o teu conforto, mas é uma maneira que nós podemos alcançar pessoas que talvez não viriam na igreja inicialmente. E sim, à medida que essa pessoa escuta os cultos e se converte, e ela vai ver também que o certo é ter comunhão com os irmãos, e ela vai chegar. As pessoas que são acomodadas e nunca vêm na igreja, talvez também podemos chamar que nunca são cristãos de verdade. Não devemos nos basear nas pessoas que não querem ou que estão assistindo agora esse culto por conforto. Me desculpe chamar isso dessa forma assim, mas esse não é o caminho certo, né? A Bíblia diz que levanta-se preguiçoso, vai olhar para a formiga e vai trabalhar, né? Esse é o que a Bíblia nos ensina. É um conforto, nós podemos assistir o culto aí do sofá de casa, talvez de shorts, tomando tererê, tomando chimarrão, seja o que for, mas devemos também sair e levantar para trabalhar. Nós podemos realmente brilhar na internet, nas redes sociais, sendo sal e luz, assim como Jesus pede para a nossa vida real, devemos também ser na vida virtual. Podemos usar as redes sociais para divulgar o evangelho, mas também devemos tomar cuidado para não exagerar, né? Porque facilmente vamos ser bloqueados ou ignorados se a cada hora você coloca um versículo bíblico no teu Facebook ou no teu estado, chega uma hora que as pessoas já não vão olhar mais, né? De tanto exagerar, você talvez acaba fazendo mais mal do que bem. Devemos aí também, nesse caso, ser prudentes e sábios. Muito bem, esses dois primeiros pontos tomaram bastante tempo, mas agora os próximos já não serão mais tão compridos. Estamos por terminar. Existe mais o ponto 4 e o ponto 5. O ponto 4 é o verdadeiro cristão nas redes sociais. Eu chamei assim porque eu creio que... Bom, na verdade eu até afirmo que não existe esse negócio de vida virtual, vida digital. Eu creio que porque essa vida virtual também é uma realidade. Nós nos apresentamos ali de uma certa forma e isso é a nossa realidade. É como nós realmente somos. Então, eu até poderia dizer que a vida real e a vida virtual são no fundo a mesma coisa. A vida virtual é uma extensão daquilo que você faz na vida real. Então, por isso, eu não quero me alongar também nesse ponto, porque eu creio que nós passamos uma série que diz: você é um cristão verdadeiro. Eram 8 mensagens e, desculpem, eu ainda estou devendo para vocês aquele livrinho, né? Com todas as mensagens para vocês recapitular. Vou estar fazendo em breve. E aí nós podemos ver que tudo aquilo que se aplica à nossa vida real, como um cristão verdadeiro, também se aplica à nossa vida virtual. Por isso eu não quero perder muito tempo nesse ponto, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Já que é assim, como você está usando as redes sociais? Elas são ferramentas que nós temos hoje que não existiam há 30 anos atrás, mas como você está usando as redes sociais na tua vida? No nosso dia a dia, né? Você usa as redes sociais para desabafar? Para finalmente dizer o que você pensa? Ou você está usando as redes sociais para buscar reconhecimento e aceitação? Você posta umas coisas com a foto perfeita para conseguir mais likes? Eu gostaria de fazer uma suposição. Vamos supor, né, que Jesus é um dos seus seguidores no Twitter ou no Facebook. Deveria ser o contrário, né? Nós deveríamos seguir a Jesus. Mas, para efeitos de exemplos, imagine que Jesus é um seguidor teu. Será que ele daria um like na tua publicação? É quase como aquela frase que diz, né? O que faria Jesus? É uma frase conhecida que alguns vestem numa pulseira, né? Aqui na vida virtual é a mesma coisa. Será que Jesus curtiria a minha publicação? Será que ele iria compartilhar adiante aquelas tuas frases copiadas de Chico Xavier e Paulo Coelho?
Será que Jesus faria aquilo que muitos textos hoje dizem? Se você ama a Deus, compartilhe essa mensagem, blá, blá, blá. Ou então, mande essa mensagem para pelo menos 10 amigos, senão, blá, blá, blá. Existem tantas mensagens hoje que forçam você a compartilhar, né? Compartilhe, blá, blá, blá. Será que Jesus realmente faria isso? O verdadeiro cristão nas redes sociais. Se nós pensarmos assim, que a nossa vida real é a mesma que a vida virtual, não é a mesma, mas é uma extensão, é onde a gente talvez quase se solta um pouco. Se nós pensarmos assim, eu creio que tudo que eu disse nessas mensagens, nessa série, Ser um Cristão Verdadeiro, se aplicam perfeitamente à nossa conduta cristã também nas redes sociais. E por isso eu também não quero me alongar mais nessa parte, mas saibam que nós devemos ser cristãos verdadeiros também nas redes sociais. E tudo aquilo que eu falei nas mensagens, 8 mensagens, se aplica também na nossa vida digital. O último ponto eu quero apresentar para vocês alguns conselhos bíblicos, são 3 conselhos na verdade, que como nós devemos nos comportar nas redes sociais. Também é um ponto bem curtinho, não quero me alongar demais, a mensagem já está indo bastante, estamos quase 1 hora de culto, mas aguente um pouquinho mais, agora vem a parte útil, a parte importante dessa mensagem, né? Em primeiro lugar, nós devemos dar glórias a Deus. Eu digo assim porque existe esse versículo em 1 Coríntios 10:31 que diz assim: portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, vocês devem fazer tudo para a glória de Deus. Os cristãos, como cristãos, não devemos esquecer que tudo o que nós fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. E isso inclui a nossa vida virtual. A próxima vez que você postar algo, comentar algo, dar um like em algo, pense nisso. Isso está dando glórias a Deus? Será que Deus está sendo glorificado com isso que eu estou fazendo? Será que o meu perfil, aquilo que eu apresento ao mundo, representa realmente a Deus? Como eu mencionei antes, nós somos embaixadores de Cristo. Será que o meu perfil online, virtual, representa um seguidor, um servo de Jesus Cristo? Dar glórias a Deus. Esse é um dos conselhos mais importantes que eu dou para vocês. A próxima vez que vocês fizerem qualquer coisa online, virtual, nas redes sociais, pense nisso. Isso está dando glórias a Deus? Um segundo ponto, um segundo conselho que eu dou para vocês é que o nosso relacionamento com Deus ainda é prioridade, né? As redes sociais não devem atrapalhar ou prejudicar o teu relacionamento com Deus. E por isso é importante também, como mencionado antes, que a gente não deixe que elas nos dominem. Se a gente gasta muito tempo e energia nas redes sociais, acabamos esquecendo de Deus, que é a nossa prioridade. Porque a realidade é que um dia esse mundo vai acabar e nós vamos estar diante do trono, prestar contas de tudo que nós dissemos, falamos, escrevemos, compartilhamos e gostamos. Muita gente tem tido até prejuízos emocionais, profissionais e espirituais por falta de temperança no uso das redes sociais. Se perderam em discussões, se perderam em publicações e acabaram tendo prejuízo. Algumas pessoas, inclusive, como vocês viram, 20% dos divórcios acabaram sendo por causa de atividades online. Deus é a nossa prioridade. Deve ser o nosso número 1 no dia a dia, a cada minuto, a cada hora. Devemos passar mais tempo com Deus do que com as redes sociais. Algumas pessoas, e isso talvez não é um problema tão grande na nossa igreja, eu vejo, mas eu sei que em outras igrejas ao redor do mundo, muitas pessoas não desligam das suas redes sociais, nem mesmo na hora do culto. Já não basta, né, durante o dia todo 3 horas, mas mesmo nessa 1 hora que a gente está junto aqui, as pessoas não desligam do celular. Uma perguntinha. Durante essa mensagem, você olhou para a sua rede social? Eu recebi uma mensagem durante uma mensagem, eu acho que era do WhatsApp, que eu tenho a notificação no relógio, mas obviamente durante a mensagem eu não iria olhar quem escreveu, mas talvez eu deva dizer que se alguém outro estivesse pregando, eu teria dado uma olhadinha. Não sei como foi você, né? Um dia nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos aqui nessa terra, incluindo nosso comportamento virtual. Finalmente, um último conselho que eu gostaria de dar para vocês, eu já tenho falado isso e eu tenho sido rigoroso nesse sentido no nosso grupo, é saber o que nós compartilhamos ou gostamos e o que não.
o que nós passamos adiante, o que nós publicamos, isso é algo que se aprende com o tempo, não é algo que nós vamos saber já de momento, mas o número 1 é ler bem o que você quer compartilhar, né? Muitas vezes nós lemos uma frase bonita e em seguida, que bonito isso, e tem umas animações e uma foto linda de fundo, e a gente em 2 segundos já comparte adiante, sem analisar o real sentido do que está escrito, né? E em muitos desses casos, eu na verdade, no começo, no nosso grupo de WhatsApp, isso acontecia bastante, e eu fui um pouco chato, talvez bastante chato, né? Vocês podem dizer assim, porque a minha intenção era que algo que é contra a doutrina bíblica não fosse publicado nesse grupo. Também coisas que nós falamos sobre políticos e tudo mais, que isso não influencie a outras pessoas, né? Não influencia a nossa igreja. Muitas pessoas não sabem, eu entendo isso, é uma falta de conhecimento, e todos nós queremos crescer. Mas é uma das coisas que eu fui rigoroso no nosso grupo de WhatsApp, foi essa publicação desenfreada de vídeos e mensagens e imagens e tudo mais, porque nós, em geral, não cuidamos do que publicamos. E eu gostaria que vocês tomassem cuidado, não só no grupo da igreja, mas em geral na sua vida virtual total, né? No Facebook, no estado do WhatsApp, seja o que você faça na vida privada, porque aquilo que você publica, lembrem o que eu falei antes, influencia também a nossa igreja, né? Você é um embaixador de Cristo. E se você publica uma frase de um dos maiores espíritas do Brasil, Chico Xavier e Paulo Coelho, por exemplo, esses dois têm frases muito lindas, mas eles são espíritas, eles vêm do maligno, eles têm intenções que vêm do mal. Mesmo que a frase seja bonita e aparentemente não é contra a Bíblia, elas ainda vêm de alguém que não ama a Deus, que na verdade é contra Deus. Além disso, existem na internet, hoje é um fenômeno mundial, os fake news, né? As mensagens falsas que correm por aí, que a gente deve ter cuidado para não cair nelas, né? Vão matar 10 missionários agora se a gente não orar, blá blá blá. É uma mensagem que correu já desde 2013 e ainda até ano passado foi divulgada aqui recentemente, só atualizaram as datas, tem nomes reais e tudo mais, mas é uma notícia falsa. E assim existem muitas outras. Então, como cristãos, devemos ser sábios, devemos ser espertos, porque a Bíblia diz que nós devemos ser espertos, né? Devemos ser mais sábios do que aqueles que estão no mundo, porque nós temos o conhecimento, nós temos a Bíblia, nós temos um Deus, um Espírito Santo que nos ajuda. Em termos cristãos, nós devemos agir com sabedoria e não compartilhar algo sem analisar primeiro. Esse é um conselho que eu dou para vocês. Não está escrito na Bíblia, obviamente, assim dessa forma, mas a Bíblia tem vários princípios que dizem que nós não devemos ser um tropeço e devemos agir com sabedoria. Então, cuidem com aquilo que vocês publicam e compartilham e passam adiante e gostam na internet, porque isso tem uma influência na tua vida e também na vida da nossa igreja. Muito bem, chegamos ao final da nossa mensagem e ela foi um pouco mais extensa, mas eu creio que todos nós temos agora bastante informação para saber como devemos agir de acordo com a vontade de Deus na nossa vida. E para terminar, eu gostaria de deixar 7 desafios para vocês. Elas não são minhas palavras, eu tirei isso da internet, eu achei muito importante, eu queria usar ela na minha mensagem de alguma forma e vou deixar agora em forma de conclusão. Eu pus os pontos aí para vocês verem, mas elas foram escritas pelo pastor Augustus Nicodemos, um teólogo bastante famoso da atualidade. Ele tem bastante coisas escritas e ele escreveu sobre isso também. 7 desafios para o cristão nas redes sociais, específicas para isso. Elas não são minhas palavras, repito, elas são as palavras desse pastor. Eu coloco elas da mesma forma, ou leio elas da mesma forma como ele as escreveu. Então, primeiro desafio para nós como cristãos nas redes sociais é o domínio próprio. Domínio próprio para não desperdiçar tempo demais com as mídias sociais. O segundo desafio para nós é manter uma mente pura, para não se deleitar e nem compartilhar notícias, vídeos, postagens e fotos que promovem a impureza. 3. A sensatez. Ser sensato, né? Sábio. Sábio não, sensato. Ter bom senso, para não dar crédito a tudo que lê e vê. Há muita desinformação e notícias falsas
propositadamente plantadas nessas redes de relacionamentos. 4. Sobriedade. Para não desnudar sua vida e de sua família em público. Não, quando você está no momento da festa, fazer um selfie onde talvez apareça algo que não deveria aparecer, né? Essas foram minhas palavras, vou ler de novo as do pastor aí. Sobriedade, para não desnudar sua família e de sua família em público, trazendo online para dentro de sua casa e de sua intimidade pessoas que você não conhece. 5. Paciência. Paciência para lidar com comentários, opiniões e críticas de pessoas que não têm educação, bom senso, mancômetro, não se mancam, né? Não se tocam, ou qualquer condição de manter um diálogo ou participar de um debate de forma inteligente e cortês. Porque vai ter muitas pessoas que vão fazer comentários sarcásticos e negativos e talvez até provocantes, e nós como cristãos, isso é um desafio para nós, para mim também, manter a paciência e não responder na hora, né? 6. Sabedoria. Esse é um desafio para nós como cristãos, manter a sabedoria para não se precipitar em responder e reagir a provocações. Não existe um fim pacífico para brigas compradas com insensatos e contenciosos. A Bíblia está cheia desses versículos. Não adianta discutir com tolos, né? Com pessoas que não têm bom senso. Sabedoria para não entrar não responder precipitadamente. Esse é um conselho para mim, né? E 7, a humildade. É um desafio para nós como cristãos manter a humildade, para entender que apesar do livre acesso à internet, permitir que todos escrevam textos e comentem o que quiserem, que isso não faz de você um teólogo, um bom escritor ou um sábio em seus pronunciamentos. Devemos ser humildes o suficiente. Essas foram as palavras do pastor. Eu agora concluo ainda a minha mensagem. Nem tudo o que nós fazemos na internet é bom. Eu reconheço isso na minha própria vida, eu sei que isso também passou na vida de vocês. E a minha mensagem inicial, como eu falei, era mostrar para vocês. Não adianta agora nós fechar todas as contas de Facebook e tudo mais. O que foi publicado já está lá. Nossa imagem digital, nosso boneco já está lá. O que nós podemos fazer é mudar esse boneco para ser um representante de Cristo, um embaixador de Deus, um embaixador do Evangelho. E essa é a minha mensagem principal hoje para vocês, que vocês possam usar as redes sociais com sabedoria. Eu volto mais uma vez, eu creio que vou deixar aí esses 7 desafios para nós como cristãos, que nós possamos realmente usar a internet e as redes sociais com sabedoria. Porque o que nós fazemos ali é uma extensão daquilo que nós realmente somos. E Deus sabe quem nós realmente somos. Que Deus realmente abençoe a sua vida, que Deus possa ajudar você a manejar, a usar, a fazer uso dessas tecnologias hoje em dia para o bem, para o avanço do Evangelho. E lembre-se, tudo é feito para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que você tenha um bom domingo, que a paz de Cristo possa acompanhar você também durante esse dia de hoje, mas também durante essa próxima semana. E, sim, compartilhe. Agora estou fazendo talvez a mesma coisa que as redes sociais dizem, mas se essa mensagem falou para você, compartilhe esse vídeo a um familiar, a um amigo, a uma outra pessoa cristã. Não porque algo vai te acontecer, mas porque você está convicto de que isso é algo que nós todos devemos realizar na nossa vida como cristãos e devemos tomar uma posição. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.